Bom dia a Bom, todos. Bom bom dia, dia, Bom Vinícius. dia, Bom dia, Bom Roberto. dia. Bom dia, Vivian, Martin. bom dia, mais um bom dia. dia. Hoje a Mais um bom bola tá com dia. a Vivian, né? É, a gente sempre tenta revezar um pouquinho, né? Bom, hoje a gente tá aí com dois convidados super especiais, o Vinícius Zairão, que participou com a gente na semana passada, né? E o Roberto Valer, Dr. Roberto Valer, né, da USP, estreante no Photovoltaics. Então, obrigada por vocês terem aceitado o convite para participar. E vamos começar aí conversando sobre esse tema aí que é de super relevância, né? Por isso que a gente chamou vocês dois. Então, queria começar, Roberto, com você. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que, né, a sua história se misturou com o fotovoltaico, né? Enfim, a gente sabe que você também não é daqui do Brasil, né? Então, conta um pouquinho pra gente a sua história e toda a sua pesquisa, né? Todo o seu caminho. Bom dia, Vivian, Amanda, Martin, Vinícius. Bom dia, pessoal. Eu sou o Dr. Roberto Valer. Talvez não sou tão conhecido assim quanto Vinícius, mas eu tenho uma experiência longa também com energia solar como um todo, né? Eu comecei a trabalhar em 2005, na verdade, com energia solar, com a parte térmica, e depois entrei a parte fotovoltaica. Na verdade, sou um bichinho do mato, porque eu sempre fiz campo. Eu trabalhei muito com a área de eletrificação rural, porque um tema que me apaixonava muito e ainda me apaixona é as consequências de não ter acesso à energia elétrica, né? A gente mora na zona urbana, né, a grande maioria. Estamos tão acostumados a ligar todo momento uma lâmpada, a televisão. No campo não é assim. No campo falta energia. E a falta de energia tem muitas consequências, tanto nas atividades produtivas, tanto na renda das pessoas. Então, foi um tema que durante todos os meus anos de pesquisa fui estudando por que faltava energia, como melhorar esse acesso, o que melhorar com o sistema fotovoltaico em geral. E viajei todo o Brasil, acho que sou, apesar que sou estrangeiro, né, sou peruano, conheço boa parte do território brasileiro e conheço coisas do Brasil que muitos não imaginam. Eu ficava assim, 30 dias em campo com os índios do Xingu, 30 dias em campos com o ribeirinho saído do Mamirauá, então é uma experiência muito rica. Eu estou muito apaixonado pelo Brasil. E há um pouco tempo atrás, né, eu comecei a ministrar aulas também sobre energia solar fotovoltaica conectada à rede. E aí começava, né, o terceirizado, né, eu era convidado por algumas empresas, a Elex Solar é uma delas, né. E aí comecei a perceber justamente que as pessoas que estavam assim tentando aprender, entrando no mercado, inclusive que já tinham instalações, não tinham conhecimento adequado. Então eu tinha que explicar coisas muito básicas e ficava assustado. Meu, como é possível que uma pessoa já instalou sistemas e não sabe o condutor, por que ele está utilizando um condutor de tal tipo ou tal tipo, o que é uma fase que é um neutro. E já estava instalando, já tinha instalado. Então comecei a perceber essa falência, né, do mercado, ver produtos que também não estavam sendo vendidos da maneira adequada, né, e aí comecei também justamente a estudar. Agora já tenho muita mais experiência. Em 2018, acho que a primeira palestra que eu di, só para um comentário aqui sobre on-grid, né, estava o Vinícius aí também, porque eu fui invitado para a Abracopel em 2018, eu nem sabia o que era a Abracopel na época. E convidei para a minha palestra, tudo certinho. Aí conheci Vinícius, conheci o João Cunha, todo esse pessoal maravilhoso que também. Que é outro, porque o meu âmbito sempre foi a área de pesquisa, foi pesquisadores, o professor Pinho, o professor Cides, o professor Ritter, e tanto pesquisador aí bom. E aí comecei a ver que tem um campo justamente, né, outra forma de levar o conhecimento da pesquisa, né, acadêmica para os pessoal público em geral. Então, basicamente, sou eu, né? Legal. Vinícius, se você quiser se apresentar um pouco também, contar um pouquinho da sua história. A minha não é tão bonita quanto o Roberto, né, cara? Olha, eu não sei fazer off-grid, não conheço o campo, sou criado na cidade, entendeu? Não sou pesquisador, não sou doutor, não tem história nenhuma nessa área. Eu só tenho história triste para contar aqui. Então eu sou engenheiro eletricista e técnico eletrotécnica, e eu tenho especialização em conservação de energia. Se chamava conservação de energia ainda, apesar dessa nunca foi registrado pelo MEC, então você não acha isso em currículo nenhum meu, porque a gente concluiu, mas não teve
o registro, também tem especialização em gestão de negócios pela FGV, e trabalhei a vida toda como engenheiro de instalações, né? Sendo proprietário de empresa de engenharia de instalações, onde eu fazia, onde durante muito tempo eu fui mais executivo do que provavelmente um técnico, até a construção civil dar esse pepino todo que a gente já conhece. Minha empresa faliu, a gente teve que se readequar, e como não tinha nada para fazer em 2016, a gente foi fazer a fotovoltaica, porque descobriu que as pessoas faziam um negócio de fotovoltaica que eu não sabia o que era. E aí, quando entrei no mercado, eu descobri uma coisa muito legal, que eu não sabia nada de fotovoltaica, é óbvio, mas ninguém sabia nada de eletricidade, olha que alegria, né? E o que eu sabia era eletricidade, e falei, bom, vou trabalhar com fotovoltaica e vou ficar rico, né? Eu tinha certeza absoluta que em 16 eu ia ficar rico. Ninguém sabia eletricidade, eu falei, eu vou vender projeto sentado em casa, na tela do computador, de cueca, vou vender projeto para o Brasil todo. Não deu certo porque eu descobri que ninguém comprava projeto, né? Mas isso é assunto para outro fotovoltaicos. E aí a gente começou a ver que a ausência de projeto, a ausência de qualificação, tanto do produto, conhecimento de norma técnica, aliado às condições ruins da nossa instalação elétrica nacional, que o problema não é de fotovoltaica, né? Fotovoltaica é uma parte da engenharia elétrica, então logo os problemas da engenharia elétrica também estão em fotovoltaica. Era querer demais que eu achasse que da noite para o dia, de repente, todo mundo que resolveu trabalhar com energia fotovoltaica não tem nenhum dos vícios de problemas que a gente tem em engenharia elétrica. E aí foi aí que a gente arranjou nosso espaço, até por um trabalho junto à Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização em Perigos de Eletricidade, ou seja, é uma associação que tem como objetivo final acabar, né? Quando você atinge a sua declaração de missão e visão, você encerra. Então, para toda a Abracopelense, nosso sonho seria que a Abracopel acabasse, porque a missão está cumprida. Então, nós fomos os primeiros a falar sobre segurança nas instalações elétricas e segurança em fotovoltaica. A segurança está ligada à normalização, que é o nosso tema de hoje. Eu me lembro que quando a gente começou a falar sobre isso, ainda em 2017, a gente fez um evento em São Paulo sobre isso. Ainda em 2017, eu me lembro, eu continuo sendo mal visto até hoje pelos meus pares no mercado. Eles só não dizem que eu sou mal visto porque eles não queriam que eu falasse mal. Eu falei, gente, eu não estou falando mal, estou falando que vocês estão errando, é fato, né? A gente está botando pessoas em risco. Não adianta você achar que tudo é lindo e maravilhoso, porque não é. Energia fotovoltaica é bom para o meio ambiente, traz emprego, geração de renda, cidadania, fora os fatos aí que eu não milito, né, que o Roberto citou, que eu não milito, então eu não conheço, então eu não entro isso na pauta. Então, eu tenho uma série de benefícios para a sociedade como um todo, que é positivo, mas nós precisamos também enxergar quais as coisas que precisamos melhorar, até para em algum momento não trazer mais malefícios por falha nossa do que benefícios que a gente traz da sociedade. Então foi assim que eu entrei nessa brincadeira de fotovoltaica. E como foi o primeiro, quem é o primeiro tem vantagem, né? Porque o que ele falou, certo ou errado, a gente foi repetindo. Vinícius, aproveitando aí o gancho de tudo que você comentou sobre segurança e que está intimamente, logicamente, está ligada com todo Hoje o eu tô com cenário de companhia aqui, ó. normatização. Diz oi, Sassá, para Que todo bonitinho! mundo. É a melhor companhia. Comenta um pouco sobre o cenário atual que a gente tem de normas brasileiras. Então, aproveitando aí que você entrou já faz um tempo, o Roberto também trabalha com isso. Como que está hoje o nosso setor com relação a normas? Acho que elas são preponderantemente, as que são dedicadas são de elétrica. Então, comenta um pouquinho sobre isso com a gente, por favor. Vivian e Amanda, na verdade, a gente fala algumas coisas, algumas vezes erradas. Primeiro, a gente diz que o Brasil não tem norma. Nós temos um arcabouço aí como um todo, normativo, se não vou dizer excelente, mas de razoável para bom, tá? Então, nós temos um arcabouço normativo como um todo. É óbvio, quando a gente entrou em fotovoltaica, até porque isso é uma coisa mais recente, a gente tinha menos normas. Isso é óbvio. Nós tínhamos um hiato, que era a norma de instalações elétricas fotovoltaicas, isso realmente era um hiato, que, por motivos de Brasil, né, demorou demais para ser feita. Nós terminamos esse texto em dezembro de 2016 e a norma levou tempo para ir para consulta pública, essa coisa toda, e só entrou em vigor agora em outubro de 2019. Então, a partir do momento que entrou essa norma em vigor, que é 16.690, nós, a princípio, estamos
no quesito instalação elétrica, bem servido de norma. Nós não temos mais desculpa. Nós temos uma norma de inversores já há muito tempo, a norma de produto, e mesmo que se não tivesse a norma de produto, tem normas internacionais para serem seguidas se tivesse essa ausência. Nós temos uma norma de comissionamento que é de 2015, ou seja, reparem, eu entrei no mercado fotovoltaico em 2016. Meu pai, quando teve uma transição de carreira, lá na década de 80, ele saiu de uma empresa, de uma construtora. Meu pai era de telefonia, foi para uma construtora e depois saiu para uma empresa de transformador de subestação. Eu lembro do meu pai contar que a primeira coisa que ele fez quando ele chegou na Linamar foi comprar as normas de transformador. Eu estou falando isso em 1980. Meu pai tinha que ir à BNT, no centro da cidade, para comprar a norma. Não tinha internet, não tinha nada disso. Por quê? Porque ele estava indo trabalhar numa empresa de transformador, ele precisava das normas técnicas. Então, eu entrei no mercado fotovoltaico em 16. Até hoje, se você fizer uma pesquisa, eu diria que menos de 10% dos instaladores já leu a norma de comissionamento. Já leu. E essa norma se aplica do sistema de um microinversor, um módulo, até um sistema pelo menos de 5 mega. Eu não vou nem falar no geração centralizada. Então, o que nós temos no Brasil é uma falta de entendimento do que é a norma e uma falta de uso da norma. Eu estava falando com o Sérgio Roberto essa semana, a gente estava falando sobre um parceiro nosso comercial, que é a DEM, lá na Alemanha, questionando alguma coisa sobre normas, né? Porque nós participamos, eu hoje participo menos de comissão por questão de tempo, mas o Sérgio participa bastante nas comissões de aterramento de MPS, e o Sérgio falou o seguinte, que é uma coisa que nos causa desapontamento, porque você chega na Alemanha e pergunta alguma coisa para a pessoa e o cara diz assim, está na norma, acabou o papo, você vai aplicar porque está na norma. Aqui no Brasil, você fala, por quê? Porque está na norma. Aí o cara pergunta assim, mas por que está na norma? Tá bom. Não satisfeito com isso, ele pergunta assim depois, e o que acontece se eu não seguir? Aí acabou, gente, eu não tenho discussão, eu não preciso da polícia, né? O problema nosso, cultural, é esse, a gente acha que para fazer certo, tem que ter alguém. Então, o que falta? Falta o conceito do que é a norma. E o que é a norma? A norma é uma coisa para uso comum e repetitivo, que a gente viu que está fazendo aquilo toda hora, para me ganhar tempo. Você imagina se toda vez que eu fosse projetar um cabo, eu tivesse que ir a um laboratório ou pegar uma matemática complexa para descobrir qual seria a dissipação de calor daquele cabo para eu saber quanto aquele cabo conduz até no local. Gente, a gente faz isso a todo momento, não é? Então, eu tenho uma tabela de cabo, que é para uso comum e repetitivo, que todo mundo já fez. Ah, Vinícius, se eu tiver uma condição especial, gente, existe uma norma que me dá o cálculo complexo para quando eu tenho condição especial. Então, uma série de pessoas já se reuniu e chegou àquela conclusão. Ela é feita sob consenso e para uso comum e repetitivo. Ela não abandona a engenharia. Várias vezes você tem um problema de engenharia que você não consegue aplicar ipsiliteris a norma. E onde é que entra? Entra a engenharia. E o que você faz? Aí você assina, aí vem a responsabilidade do engenheiro. Você fez, não fiz assim por causa disso, disso e disso, a decisão que eu tomei foi essa por causa disso e disso, carimba com o número do teu CREA e assina. Se amanhã tiver algum acidente, você vai responder, vai bater no peito e vai dizer por me dar capa preta. Não, a engenharia está aqui. A norma não cobria essa versão. Então, o nosso problema não é necessariamente normativo. As normas são perfeitas? Não. Tem que ter muita melhora? Tem. Mas tão ruins? Também não. A gente só não segue. Roberto, acho que para complementar até um pouco tudo isso que o Vinícius falou, se você puder falar um pouco como que é todo esse processo para criar uma norma e para ela realmente entrar em vigor, acho que você está bem envolvido com isso em algumas frentes, então se você puder comentar tudo isso que o Vinícius falou e falar um pouco sobre todo esse processo aqui no Brasil, como funciona. Tá, bom, só para falar, né, temos normas bem antigas sobre o fotovoltaico. A norma mais antiga que eu achei é a 11704 de 91, tá? Que é a norma de classificação. E a primeira versão da norma de terminologia também está mais ou menos nessa data, né? O que acontece no Brasil, né? Temos
o comitê, o 003, que abrange toda a parte de eletricidade, e dentro desse comitê 003 temos as comissões de estudo. A específica de solar é a 082, e dentro da 082 tem um grupo de trabalho, bueno, tem uma comissão que vê a parte fotovoltaica e outra parte que está desativada, que é a 002, que é de células fotovoltaicas. Mas o que acontece, né? A comissão de estudo tem toda uma história, já foi ativada, desativada, dependendo do interesse da sociedade. Então, fotovoltaica, né, infelizmente, antes de 2012, a necessidade era uma coisa mais off-grid, né, coisas pequenas. Acho que em 2011, foi o Hildo, que na verdade, o Hildo Betti, que ele participava de um grupo setorial, né, da Vini, ele reativou, né, se juntou com o Siles, com outros pesquisadores, reativaram essa comissão de estudos, a 082. Aí começaram as primeiras normas, que eram principalmente inversores, né, a NBR 149, a NBR 150, a norma de entilhamento. Depois, em 2014, foi lançada justamente a norma de comissionamento. Todas essas normas, gente, são fruto de pesquisa do meio acadêmico, porque foram acadêmicos, como meus colegas, o Eimé, o Marcelo e tantos outros que estão em todos os cantos, que assumiram o papel de, vamos começar a fazer isso aí, vamos ler, vamos pesquisar o que tem aqui no mercado, para ter uma norma, para ter um fundamento para começar a trabalhar. Então, tem um trabalho muito rico, né? Atualmente, estamos assim, só para quem entende, né? Somos grupo de trabalho. Eu estou liderando o grupo de trabalho número 1, eu sou relator da norma de comissionamento. Tenho o professor Michel, da Federação Santa Maria, desculpa, que está vendo a revisão da NBR 149 e todas as normas de inversores, na verdade. Tem outro grupo que está trabalhando na parte da terminologia, que na verdade o trabalho está mais ou menos concluído, né? E outro grupo, né, que é o comandado pelo César, que está vendo a parte dos inversores com baterias, os híbridos. Então, temos bastante trabalho para frente. A norma, como o Vinícius falou, não são perfeitas. Elas precisam ser modificadas, precisam ser atualizadas, porque novas tecnologias aparecem, novos problemas aparecem, novos desafios aparecem. Então, somente para comentar um pouquinho de comissionamento. Realmente, a norma de comissionamento, né, é uma das normas mais antigas e uma das menos aplicadas. Quantas pessoas, assim, eu falo em geral, assim, para todos os integradores que não estão participando, já migraram seu sistema? Dentro da norma de comissionamento, existe, né, os ensaios de categoria 1, que seriam os ensaios que, mesmo que você instale um módulo, né, e um inversor, você deveria fazer esses ensaios. Então, são uns 7, 8 ensaios que você faz. Quantas pessoas têm um megômetro dentro dos seus equipamentos? Quantas pessoas medem, né, a polaridade da sua instalação? Bom, isso até pode ser um pouquinho mais, mas tem coisas assim, que são básicas. Quantas pessoas fazem a documentação? Levantam todos os documentos, juntam os datasheets, os manuais. Quantas pessoas fazem a inspeção? Então, tem coisas básicas que não são aplicadas, algumas vezes por falta de conhecimento, algumas vezes por falta de acesso às normas, porque acham que a norma é cara, que 200 contos, né, não vale muito a pena o investimento, e não é bem assim. Ou, às vezes, simplesmente porque sabem que existe, mas como o cliente não cobra, né, não exige esse comissionamento, então, por que eu vou oferecer? Afinal, o que interessa é preço, né? Então, temos um problema aí na sociedade. Normas existem. Normas vão continuar existindo, vamos continuar elaborando, né? Eu falo eu como sociedade, não eu, Roberto Valer, né? Porque, afinal, é um trabalho em grupo, tá? Uhum. Mas o que está faltando justamente, né, para mim, é o cliente entender o que ele tem que comprar, o que ele tem que exigir. Afinal, assim, vamos pensar um exemplo do celular. Atualmente, todo mundo sabe, no momento de comprar um celular, sabe quais são as características que ele vai pagar. Então, sabe se quer uma tela maior, quer uma bateria maior, quer autonomia, tem todas as características que agora são dominadas, né? E, dependendo do orçamento, você paga por essas características. No fotovoltaico, não é assim ainda. O cliente não sabe o que está comprando, né? É a mesma coisa que quando eu vou ter que consertar meu carro, eu tenho que acreditar que o mecânico vai me falar que tudo que vai consertar no carro é exatamente isso, que a peça que ele está trocando realmente precisa ser uma questão de confiança. Então, às vezes, é um tiro no escuro, né? Porque a pessoa pode ser sincera, trabalhar da maneira correta, seguir todas as normas, né? E te oferecer um trabalho bom, ou você pode estar comprando uma coisa que depois vai dar problema daqui a 2 meses.
Então, esse é o problema. A gente, como sociedade, temos que formular as normas, mas precisamos, como sociedade, também ter uma cobrança, uma exigência. Os produtos que você está vendendo sem alguma norma, os produtos que o sistema que você me está vendendo, instalando para mim, respeitou toda a segurança da norma, o cara vai te falar sim, mas será que é isso mesmo? Essa conscientização é muito importante, caminha junto com a maturidade do setor também, né? Então, quanto mais os instaladores tiverem essa maturidade e prezarem mais por segurança e por tudo isso, acho que tudo vai caminhar melhor, né? Roberto, só para então a gente entender, então, desde o início, quando vocês começam a reunir um grupo de trabalho, qual é o tempo em média que leva para uma norma ser aprovada? A gente consegue ter uma estimativa ou não? Depende, por exemplo, a revisão dessa norma que o Roberto relatou, a gente começou a revisão dela e nós estamos em 20, acho que 18. O sem vergonha do relator em 18 era eu, que significa que a norma não andou. O sem vergonha do relator em 19 era o Dan Cunha. Dan, se você estiver assistindo, um abração. Também não andou. A gente vai com boa vontade, não anda. Vamos ver se o Roberto consegue fazer a norma andar, tá? Tem comissões, por exemplo, gente, hoje eu vou ser expulso das comissões da BNT, cara. Não posso mais vir aqui não, porque eu falo coisa que o nego vai me matar depois. Gente, a norma de instalação é 5410. Eu já falei para os caras que esse negócio só vai ficar para 2030. Porque algumas vezes a gente exagera, sabe? Fica discutindo a vírgula do negócio. A 5410, a última... Eu desisti de ir a reuniões, que a última reunião que eu fui foi em 18. Eu falei, gente, quando tiver coisa nova, vocês me avisam que tá devagar. Então, a 5410 está trocentos anos. Para você ter uma ideia, a última revisão da 5410 foi publicada em 2004, entrou em vigor em 2005, mas publicada em 2004. É muitos anos para uma norma ser revisada, para ter uma nova atualização, ainda mais uma norma tão importante como a 5410. É óbvio que, por ser uma norma já relativamente madura, né, porque nós estamos falando de instalações elétricas há trocentos anos, a revisão da 5410 não me traz tantas modificações quanto uma norma de fotovoltaica, por exemplo, uma norma de inversor híbrido, né? É uma novidade. Então vai sair a primeira revisão, a primeira emissão, a segunda emissão vai ter modificações. Por quê? Porque o bem ou mal está se aprendendo, porque o ótimo é inimigo do bom. Se a gente tentar, dentro de uma norma, resolver de primeira todos os problemas, não vai resolver. É melhor ter uma norma razoável do que não ter norma nenhuma, que hoje é o nosso caso, né? Quando você fala em híbrido, de vez em quando tem anúncio de híbrido, aí chega a pergunta, pode ou não pode? A minha resposta é eu não sei. Eu realmente não sei. Eu posso confiar, acreditar no fornecedor, aquele fabricante, é um fabricante idôneo, está no mundo todo. Tá bom, eu concordo isso tudo com você. Mas como engenheiro que assino, eu fico com medo, eu penso 3 vezes, eu posso ou não posso? Aí eu tenho que estudar Você direito. acha, Vini, que essa norma de híbridos é a maior lacuna que a gente tem hoje no mercado, no setor? Eu acho que, assim, para mim, fotovoltaica, do jeito que está hoje, passou, velho. Isso lá, quando a gente faz análise de produto, lá que tem produto estrela, vaca leiteira e coisa do gênero, gente, solar é vaca leiteira. Tá dando o que você tem que dar. Não dá para entrar um cara novo no mercado achando que vai ficar. O que a gente está buscando qual é a próxima... É o que eu estou buscando. Qual é a próxima estrela? A próxima estrela, para mim, é carregador elétrico, falando voltado assim mais para energia solar, né? A próxima estrela para mim é carregador de carro elétrico e armazenamento de energia. Porque no armazenamento de energia, a gente faz uma lenha, armazena agora, joga e o smart grid. Para mim são as 3 vacas leiteiras que tem. Qual vai ser o problema? Hoje, essas vacas leiteiras não estão liberadas por problema regulatório. Eu tenho problema ainda da ANEEL. Mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em fotovoltaica. A ANEEL faz a parte dela, libera o regulatório e tu chega no mercado, o que você tem? Não tenho norma, não sei como é que faço. Aí vai ter que vir um outro IDUBET para juntar uma força para fazer uma norma, para fazer para as pessoas. E depois você tem que capacitar as pessoas e coisa do gênero. E muitos dos problemas que o Roberto fala, que vê em campo, e aí o pessoal que começou vai ficar irritado comigo, vai me desculpar,
A culpa é de quem dá treinamento. Eu dou treinamento, o Roberto dá treinamento, mas um monte de gente dá treinamento. Por que é culpa de quem dá treinamento? Porque boa parte das empresas que dão treinamento, não que treinamento não seja um negócio, pode ser um negócio, mas a partir do momento que você se propõe a transmitir conhecimento para outras pessoas, seja remunerado em dinheiro ou não, eu entendo que isso é uma função nobre e você tem certos deveres a cumprir. Deveres sociais, como qualquer empresa tem dever social. Tá? A K2 tem, a USP tem o dever social, porque é uma empresa, sendo ela pública ou não, eu tenho deveres sociais, independente do fato de querer no final do mês que eu tenha um retorno sobre o meu investimento. Quem se propõe a ter uma empresa, um negócio que envolva treinamento, e treinamento envolve modificar pessoas, esse é o objetivo, você tem que ter uma série de responsabilidades. Então, quando você vende, que você pode fazer um curso de fotovoltaica, que pode sair vendendo, instalar sem ser engenheiro ou sem ser técnico, não, tem conhecimento técnico necessário ali. Então, você tem que explicar para aquele indivíduo que está lá que você pode, é direito seu, liberdade econômica, você vai fazer e vai performar vendendo bem, mas você vai precisar ter uma equipe terceirizada, uma equipe própria, seja lá o que for, que tenha um conjunto de conhecimentos técnicos para garantir que a coisa seja feita da forma correta. E esse indivíduo, seja ele um engenheiro, seja ele um técnico, onde é que ele começa? Ele começa com a engenharia, que é o conhecimento teórico que ele recebeu no curso técnico ou na graduação de engenharia, só que não para ali. Ele precisa aplicar esses conhecimentos que tem e ele ganha tempo se existe uma norma. Eu acho que esse é o detalhe. A partir do momento que o engenheiro, que o técnico entender que a norma é aliada dele e não o contrário, a norma é aliada dele e não o contrário, e aí ele vai ler a norma de outra forma. Ontem um amigo me ligou, Vinícius, eu tenho um cliente que quer que faça uma determinada coisa. Posso? Eu falei, pode, não tem problema nenhum normativo. No quesito de segurança, não gosto por causa disso, tem que preparar. E ele chegou no cliente e me ligou de novo, obrigado. Eu falei, por quê? Porque eu fechei a obra. Porque em função do que você me disse na norma, eu expliquei para ele e só eu atendi aqueles casos. Esse é o detalhe. Eu ainda brinquei com ele. Eu falei, seu safado, você fica reclamando das normas, reclamando de mim, né? Mas aprendeu agora a usar a norma a seu favor. Então é isso que a gente precisa fazer. A partir do momento que o engenheiro, que o técnico entender isso, aí ele deixa de fazer algo diferente. Por quê? Porque a norma é o que me ganha tempo, gente. Reparem o seguinte, eu não tenho norma mundial de aterramento de fotovoltaica. Eu não tenho norma mundial. Então, toda vez que eu faço banho de aterramento de fotovoltaica, eu pego a 5410, eu estresso ela, pego a norma IEC, que ela é sugestiva em algum ponto, e faço os estudos, assino e mando, na expectativa de que a minha conclusão está correta. Seria muito mais fácil para mim se existisse uma norma que me dissesse o seguinte, olha, a resistência do solo tem que ser essa, a resistência de aterramento tem que ser essa, você tem que tentar, você tem que ensaiar a tensão de passo e toque. Pronto. Aí eu sei fazer isso tudo. Eu sei como é que eu calculo a tensão de passo, tensão de toque, como é que eu faço a resistência do solo. Eu não tenho essa informação única em lugar nenhum no mundo. Logo, eu sou obrigado a fazer o quê? A perder mais tempo e ter menos e me expor, Vinícius Airão, como projetista, a mais risco. Então, o nosso problema é cultural no quesito de norma. Que falha onde? Falha na graduação, falha no conhecimento de graduação, falha no conhecimento de técnico e falha também no fabricante. Os bons fabricantes de qualquer coisa atendem norma de produto. Tem que atender. A WEG não vai vender um motor para a Europa se não atender a norma técnica da Europa. Então, a engenharia da WEG conhece normalização. A engenharia da K2 conhece normalização, né? Independente de fato de concordar ou não. Para ter o seu negócio, a normalização é importante. Qual a nossa falha? É que quando a gente está no mercado interno, a gente não valora isso, não entrega isso como valor para o usuário. Então, se a gente começa como fabricante... às vezes não é valorizado, né? Mas aí é um processo, Vivian, de educação. Esse é o grande detalhe. Como é que eu educo o cara? Olha, o meu é importante. Eu falo isso tanto com os meus alunos que ontem alguém me mandou... Olha, vocês conhecem o cabo tal? Eu não vou citar nomes para evitar problema para vocês, né? Eu já estou acostumado aos problemas. Conhece o cabo tal? O cara me mandou o certificado
do cabo solar que cobertura em PVC. Ficou estranho, porque eu não conheço cabo solar que tenha cobertura em PVC, realmente não conheço. E aí mandei para um especialista em cabo, não disse o fabricante. Eu falei, cara, recebi essa informação. Aí ele falou, Vinícius, estranho, o local de certificação é um local conhecido, coisa do gênero. Aí, qual é o fabricante? Depois eu disse para ele, o fabricante é fulano de tal. Aí ele falou, Vinícius, esse cara não é um fabricante. Esse cara é um distribuidor que compra o cabo na China e bota a logo dele. Isso não há problema nenhum. Você consegue um pedaço do cabo, repara o seguinte, pode ser até que esteja tudo certinho, que o cabo seja correto, coisa do gênero. Mas criou uma desconfiança. Primeiro criou uma desconfiança num aluno. Eu tenho o recurso de conhecer pessoas para a gente conseguir pegar um pedaço do material, mandar para um fabricante para verificar, mas isso sou eu. E quem não conhece? Eu sou obrigado a conhecer diretor de indústria de cabo? Né? Você não é. Então, essa confiança é complicada. Por quê? E o cara está fazendo isso porque sabe que não vai ser punido, e não vai ser punido nem, não estou falando nem pelo Estado, eu estou falando não vai ser punido pelo integrador, porque ele vai continuar comprando. A partir do momento que a gente entende, olha, eu preciso ter um certificado de terceiros, eu não sei ensaiar, eu não tenho fábrica para ensaiar. Né? Então, o que eu passo? Tem muito dispositivo que no meu controle, meu interno, né, se a gente for executar, não, eu quero um ensaio com um certificado TUV. Mas eu tenho, cara, eu não conheço esse laboratório. Olha o nível que nós chegamos. A gente começa a desconfiar da confiabilidade, da honestidade de um laboratório que é, a princípio, acreditado pelo Inmetro. É tão complexa que são as coisas no Brasil. Então, a gente falha no cara de curso, é uma irresponsabilidade nossa, falha na graduação no curso técnico, a gente perde muito pouco tempo falando sobre norma. O que é uma norma, por que ela é importante, da onde que ela vem. Se depois que eu li a norma, tenho meus conhecimentos técnicos, meus conhecimentos de campo, e não concordo com ela e vou aplicar uma outra coisa, ok, você vai fazer aquilo, vai assinar e você é o responsável. Mas não por não ação, por desconhecimento. Você foi e estudou. E o fato de eu fazer um curso, ou fazer uma excelente faculdade, fiz um MBA, sou doutor na USP, não acabou ali, né, Roberto? Você continua tendo que estudar, independente da sua titulação. Por quê? Porque tem um monte de coisa que a gente não viu, tem um monte de coisa que a gente não pensou, tem um monte de erro que a gente comete todos os dias. E aí falta, né? Onde é que começa tudo? Na normalização. Ela facilita a nossa vida. Ainda mais no momento no Brasil, onde eu não tenho mais literatura. As pessoas que escreviam livros técnicos do Brasil morreram. Os de instalações elétricas morreram. Só está vivo quem? Só está vivo uma média. Já estou matando uma média também. Só está vivo uma média. Mas os livros que eu usei são os que as pessoas usam hoje. O Hélio Creder, o Cotrim, o Solon de medição. Por quê? Porque escrever um livro dá um trabalho enorme. Escrever um livro que as pessoas entendam, porque as pessoas têm que entender, dá um trabalho enorme. Você não ganha dinheiro com isso. Isso é fato. E as pessoas no Brasil não têm o mínimo respeito pela propriedade intelectual. Né? Então, toda hora eu recebo os livros no Zap e brigo com os caras. Eu falo, gente, vocês sabem que não tem ninguém, que o Creder morreu e ninguém vai escrever porque vocês ficam pirateando o livro? Vocês sabem que o Mamed é o último que está vivo, daqui a pouco o Mamed desiste também porque vocês são sem vergonha? Esse é um ponto. E outro ponto importante, eu vou deixar o Roberto falar, senão não deixo nem o Roberto falar, uma alegativa que norma é cara. Tá? Essa é uma alegativa que norma é cara. A Target, eu não ganho nada, tá? Falando da Target, mas é porque é o que funciona. Você vai falar, eu assino. Eu pois pago ela R$4 por mês e eu tenho acesso a todas as normas. Exato. Eu paguei, eu fiz ano passado na promoção, eu paguei R$40 o ano, tá, Vivian? Pra você ver como é que era, né? Eu paguei R$40 o ano. Então, repara, R$4,25 por semana, né? R$4,25 por semana, então vai dar uns 16, R$18 por mês. Você tem acesso online a todas as normas ABNT. Todas. Quanto você paga de Netflix? Desculpa, gente. Então, se você está trabalhando com isso, se você não pode tirar R$20 por mês para o seu negócio, você está no negócio errado. Então, não tem justificativa de eu não seguir a norma. Não preciso ficar igual um tarado no Google buscando torrent para baixar a norma, sabe? A norma saiu da BNT, em menos de uma semana ela está na Target. Né? Se você está fazendo, você é um engenheiro eletricista, precisa fazer um trabalho num condomínio de fotovoltaica,
cara, você vai ter que olhar rapidamente ali 2 ou 3 páginas da norma de inspeção predial, porque amanhã alguém vai fazer uma inspeção lá dentro. Então, não há justificativa hoje para não se ter acesso às normas. O que tem é cara de pau sim. Roberto, agora você pode falar. Roberto, eu queria te perguntar, quando eu perguntei para o Vinícius naquela hora que se essa norma de inversores híbridos era a maior lacuna que tem hoje, você fez assim. Então, eu quero saber agora a sua opinião sobre isso. Assim, a gente tem que entender um pouquinho, né? Há um conceito errado em relação às normas, né? Tem muito empresário, assim, a Solar, por muitos anos, era uma coisa mais acadêmica, um pouquinho mais de aplicação. Agora, os empresários têm uma maior predominância porque justamente é um negócio, né? Isso, é importante falar isso. E tem muitos empresários que pensam, oh, norma atrapalha, não deveria existir norma porque aqui o mercado se autorregula sozinho. Isso é uma coisa muito falsa, tá? E eu vou dar uma pequena, assim, uma experiência em relação aos equipamentos que são realmente avaliados, né? Temos a HAC 11, né? Desculpa, a HAC 04 de 2011, temos agora escapou um outro número, de 2014, que justamente fala dos inversores conectados à rede de 10K. O inversor off-grid, tá? Antigamente era testado, por quê? Porque quando tinha as licitações do Luz para Todos, né, e do Prodem, que já existia há muito tempo, né, as concessionárias, né, para, no momento de fazer a edital, elas pediam que o inversor off-grid, o controlador, seja avaliado em um laboratório. Agora que não tem mais os editais, off-grid virou uma zona. E eu não minto para você, ó, Vinícius, escuta essa que eu tirei justamente quando eu fui no fórum de Belém. Eu vi em prateleira, porque o off-grid, como que funciona atualmente? A pessoa não tem eletricidade ou está andando num sítio, ele vai, compra, né, e ele mesmo instala. Aí vi, ó, inversor off-grid, 6.000 watts, 12 volts. Qual que é a corrente que você está trabalhando aí, mais ou menos, Vinícius? Está falando 300 ampérios, 330 ampérios. Imagina o cabo que tem que utilizar, imagina a proteção. É uma coisa absurda, porque, na verdade, não é um equipamento para fotovoltaico, é um equipamento que é para carregar outro tipo de caminhão, sei lá, que colocam logo o fotovoltaico e estão vendendo com fotovoltaico. Meu, é impossível trabalhar com 300 ampérios. E isso vai ser instalado numa casa. Em inversores, on-grid, mesmo tendo normas, temos algumas deficiências que estão sendo estudadas agora nessa revisão. Potência do inversor. Vamos falar uma coisa simples. Potência do inversor. Cada fabricante, né, ele declara a potência que ele precisa. Só que, a certa temperatura, essa potência muda. Essa potência, a certa tensão, também muda. Então, tem fabricantes que pegam assim, vou pegar assim, a potência que eu trabalho na Europa, 230 volts, e vou colocar como se fosse a potência máxima do inversor. Você vê, faz um ensaio, esse inversor não tem nem 4 minutos essa potência que você prometeu. Então, temos sim que ter uma certificação. A certificação não atrapalha, na verdade, ele dá uma honestidade, ajuda que justamente o mercado se nivele de uma maneira. Temos um ponto de comparação. Obviamente, temos alguns problemas em geral, em toda a parte normativa. Um deles, né, justamente, só para retomar a pergunta de você, para ter a norma de inversores híbridos, primeiro precisamos atualizar a norma de inversores gerais, tá? As normas dos inversores. Mas vamos falar principalmente dos cabos. Cabos têm umas normas, né, para todos os tipos de condutores que existem. Existem ensaios, que são um equipamento que tem que ser ensaiados, independente que seja para fotovoltaica ou não, tem que ser ensaiados. Mas, mesmo assim, temos muitos fabricantes que fazem os ensaios e, no momento de vender, eles entregam qualquer outra coisa. Então, temos um monte você vê notícias, foi apreendido tantos cabos desbitolados, né? Porque o cara coloca mais isolação que o condutor. Então, temos um problema em geral, né, justamente por causa, assim, sempre pega mal quando eu peruano falar essas coisas, mas temos um jeitinho brasileiro, né? Só eu que posso falar mal, você não pode não, tá? Você vem importado, você vem importado, você não pode falar mal não, deixa que eu falo mal. Mas tem muito desintegrador, pode falar que tem muito desintegrador, pode, Roberto. Então, é uma coisa assim de consciência, né, justamente, consciência da sociedade, que sai, tem uns problemas no fabricante, tem problemas nos distribuidores, tem problema nos integradores, e obviamente vai ter problemas que vão chegar do cliente. Então, é um avanço como sociedade, e as normas vão te ajudar. As normas não resolvem. As normas ajudam a sociedade a ter um parâmetro justamente para saber o que ele tem que cobrar.
E, obviamente, como falei, né, vai ter lacunas. Então, inversor híbrido, né, parece que todo mundo que está preocupado, que já quer vender um inversor híbrido, gente, primeiro, faça um orçamento de quanto custa uma bateria atualmente, tá? E você vai ver que na maior parte dos negócios, pelo menos em sistemas residenciais, né, conectados à rede, não vale a pena ainda. Não vale a pena ainda, né? Não significa que isso não, daqui a uns anos não vai mudar. Então, espera com paciência. Infelizmente, essa norma de híbridos, eu vou avisando, vai demorar um tempinho a mais, porque não pode ser elaborada sem a gente melhorar as normas atuais dos inversores conectados normais. Amanda, tem alguma pergunta aí dos nossos espectadores? Martin, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Primeiro quero muito agradecer, né? Muito rico o conteúdo, uau! Norma híbrido, né? Tem um sonho. Mas eu quero voltar para o início. Eu acho também que a gente tem bastante regras, né? E normas. Só o problema hoje é seguir as normas na instalação, né? Onde eu estou ouvindo isso muito aqui. Tem normas, tem regras, tem claramente para instalações, para tudo, definições, mas como a gente pode segurar, né, que o instalador segue essas normas, né? Acho que uma das nossas lives a gente tinha uma palavra de uma fiscalização, né, em vez de uma comissionamento, né? Ver se está tudo em ordem. Como vocês estão vendo esse ponto que a gente pode fazer, além de treinamento, né, de como a gente pode segurar que as normas vão ser colocadas em vigor, né, na instalação, lá no não sei o que, né, onde ninguém vai dar uma olhada depois como foi instalado. O cliente final não tem essa sabedoria técnica, né? Ele não sabe que está certo ou não, ele não vê que está abaixo dos painéis, ele não sabe. Então, tem nesse ponto de, além da norma, a colocação para segurar que a norma é cumprida. Temos lá nesse sentido alguns dos desenvolvimentos no mercado. Tem uma pergunta aqui, até bem parecida, do Paulo Pessutti, que se existe a possibilidade da gente criar uma certificação para novos entrantes, alguma coisa então, desse tipo. Era isso que eu ia tocar. Primeiro, eu não contei como é que eu entrei, como é que eu conheço norma, né? Meu pai é engenheiro eletricista, papai tem 52 anos de formado, então papai tem um tempinho de campo. E quando eu me formei, técnico em 93, engenheiro de 99, você não tinha, primeiro que a gente não tinha comunicação, informação da forma que é hoje, e não era tão forte a parte de normas. E eu lembro de ter tido uma aula com um professor meu que fazia parte da comissão da ISO, e ele me explicou o que era norma. Porque, num primeiro momento, eu achava que a norma, só para o pessoal, gente, se você quer fazer norma, é só participar da BNT, você vai lá. Você não tem que ser formado, não tem que ser nada, tá? Então, a gente diz, eu sou membro da comissão de norma para vocês acharem que eu, Vinícius Airão, né, sou o cara, eu fui o escolhido para ir participar da comissão de norma. Não, gente, eu bati na porta e falei, gente, eu vou entrar. Se minha sogra, que é professora de matemática, quiser entrar, ela vai entrar também e vai ser ouvida da mesma forma que eu, do que o Roberto, independente do Roberto ser doutor ou não. Então, esse é o primeiro ponto. Nós, membros da comissão de norma, não somos doutores, senhores de nada. Qualquer um pode entrar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da mente. Eu não gosto de falar isso, porque senão vocês não vão me comprar, né? Porque a gente vende isso como um produto. Essa é a primeira coisa. Então, como é que eu entrei no negócio de norma? O Brasil tentou fazer uma certificação compulsória nas instalações elétricas no final da década de 90 e início dos anos de 2000. A Argentina tem. Isso é uma vergonha, né? Nós que ficamos sacaneando a Argentina, aquele negócio todo, isso é uma vergonha para a gente que a Argentina tem. E aí eu tinha acabado de me formar, em 99, recebi um e-mail da própria Target, à época, que tinha um curso para formar inspetores de instalação elétrica, porque ia sair a certificação compulsória. Então, as empresas de certificação, a Facom Bauer, essa coisa toda, iam precisar de profissionais para fazer a inspeção. Maravilhoso, né? Eu fui fazer o curso, o João Cunha, hoje é meu amigo, foi uma das pessoas que me treinou na época. E o que eu aprendi naquele dia? Primeiro, eu aprendi o que era uma norma, porque até então
eu tinha 5410 que eu tinha que seguir, que tinha uma tabela de cabo. Isso era, para mim, era mais importante o livro do Hélio Creder do que a norma. Só que o livro do Hélio Creder foi feito baseado na norma. Esse é o primeiro ponto. Então, eu aprendi o que era a norma. Isso me permitiu, esse conhecimento adquirido me permitiu, quando saiu a NR10, que eu fizesse meus laudos de NR10. Por quê? Porque a certificação compulsória nunca saiu no Brasil, né? Isso parou, foi para o Inmetro, chegou a ter, tanto é que a gente tem uma norma, se eu quiser certificar voluntariamente uma instalação elétrica, eu tenho uma norma do Inmetro para fazê-lo, é possível, tá? Existem regras para isso. E como envolvia, qual era a ideia da certificação compulsória? Olha, Marte, que coisa legal. Eu estou fazendo uma obra nova. Para eu pedir o meu medidor definitivo na concessionária, só ia ser ligado quando eu entregasse para a concessionária o certificado de um terceiro para energizar meu ponto de minha conexão. Então seria brilhante, porque a concessionária não tem custo, não é dever dela ir lá olhar, né? E vai ter um terceiro, como é que é o nome do Inmetro lá? Acreditado pelo Inmetro, que foi lá, avaliou, fez os ensaios e coisa do gênero. Maravilhoso, essa era a ideia. Nunca foi para frente, nunca foi entrado em vigor. Rezam as lendas, então eu ouvi de outras pessoas, então não posso afirmar que é verdade ou não, que parou para o seguinte: quando os inspetores descobriram, gente, eu não vou poder cobrar uma fortuna para fazer a certificação, então eu tenho lá um local que tem 20 medidores, vai ser R$30 por medidor. Aí, nego, não, ou seja, o pessoal que queria, por um motivo de reserva de mercado, de desenvolver negócio, e aí foge, né? O pessoal de vontade social não teve força para empurrar o negócio. Quem tinha força para empurrar o negócio era o âmbito comercial. E aí o cara descobriu que ia ganhar pouco dinheiro, ficou por isso mesmo. Tanto é que a gente chegou a tem a norma de voluntária, tem uma certificação feita, isso saiu em revista na época, em 99, 2000, pelo Paulo Barreto, a primeira certificação voluntária feita, e aí nasce em projeto, isso é o ponto. Então, se eu não conseguir a instalação elétrica, eu não vou conseguir a fotovoltaica, ela não faz sentido. Esse é o primeiro ponto. Para mim, a certificação compulsória deveria existir nascendo na instalação elétrica e dessa forma, com um terceiro e sendo necessidade para eu entregar à concessionária. Essa seria a minha visão, como é mais ou menos assim em Portugal, através da Certiel. Essa é a minha visão. Qualquer outro tipo de certificação, hoje, quando a gente fala muito de certificação, aí eu sou crítico, aí eu apanho também no mercado, para mim muita gente que fez um monte de besteira, alguns continuam fazendo, outros não, querendo impedir que novos caras que fazem muita besteira entrem no mercado. Tá? Ou caras que sabem fazer, mas vão ter que ter um custo maior para entrar no mercado, ou seja, a barreira para evitar novo entrante. E apesar de entender isso, né, eu busco criar barreiras dentro do meu negócio. Então eu falo mais, se ninguém fala de norma, falo eu de norma. Se ninguém fala de segurança, eu falo eu de segurança. Se ninguém investe em BIM, invisto eu em BIM. Então essa forma como eu tenho de criar barreiras. Quando eu saio tiro o boné de desenvolvedor do negócio e boto o boné de indivíduo social, né, de membro da sociedade, eu não gosto de ter barreiras de entrada que não sejam, tenham motivo. Então, eu gosto da ideia, eu acho que a certificação, se voluntária for, é legal, então eu apoio, né, a BGD tem, e o Café apresenta um outro cara de certificação que eu esqueci o nome, eu acho importante, eu acho salutar para o mercado, mas eu defendo que ela seja voluntária, porque senão fica, a mim, parece que é um movimento mais comercial. Eu vou ganhar dinheiro com isso? É óbvio que vou. Se inventarem a certificação compulsória amanhã, eu vou dar treinamento para o cara fazer a prova de certificação compulsória, gente. Não sabe? Não tem sentido, não tem modificação nisso. Então eu tenho muita preocupação quando a gente faz movimentos que nascem num problema, é um problema, né? A qualidade das instalações é ruim, isso traz risco para um monte de gente. Mas o que eu vejo é que não é só o novo entrante. Eu estava há pouco discutindo um preço com uma empresa que faz mini geração, está entrando mini geração, eu falei, gente, o que vocês não entenderam é que tem engenharia envolvida e isso tem custo. Então, antes de você desenvolver, para chegar na mão do investidor para montar uma usina, você teve que gastar uns 100, 150 mil reais, cara. Você tem que ter engenharia que você não consegue ter on-board se isso não for o teu contrato. Então, a gente tem muita obra grande, muito investidor que aí não tem desculpa de dinheiro, de coisa do gênero, que vai perder dinheiro. Por quê? Porque aí é um hábito brasileiro também, economizou em consultoria, economizou em projeto. Tá? Então, certificação é importante, mas
no fotovoltaica não é a bandeira que eu defendo. A de produto, eu acho que o de inversor até 10K tá bom. Mais do que isso, eu acho o seguinte, olha, se você está botando mais do que 10K, se você está comprando mais do que 10K, me desculpa, você não pode ser um leigo. Eu não vou ao médico sem ligar, não contrato um contador sem pedir referência, não contrato um advogado sem pedir referência. Aí se o cara tá investindo lá 200, 300, 400 mil na casa dele, no comércio dele, e não pediu referência, aí, Martin, me desculpa, o cara tem mais é que, não posso falar palavrão, né? O cara tem mais é que se ferrar mesmo. Então, eu acho que o que protege o consumidor leigo, a residência, coisa do gênero, eu acho importante. Então, eu acho que o limite da certificação do produto em 10K, em meu ponto de vista, é razoável. Eu acho que aumentar isso é criar barreira de entradas, porque você imagina, né? A gente hoje tem tecnologia de otimizador de potência, tecnologia SolarEdge. Olha o tempo que se levaram para entrar com um inversor SolarEdge menor que 10K por causa do processo de metro. Ok, imagina se ele faz a mesma coisa no de 27 ou no de 100. Ah, mas isso... E amanhã tem um outro cara que quer ser concorrente. Aí eu não deixo o cara entrar, a tecnologia leva 3 anos para chegar no Brasil por causa disso. Então, eu tenho muita preocupação sobre quando a gente cria mais barreiras. E o que falta no Brasil é regra, a gente tem. Deu errado, é punir. Ninguém vai preso, a gente já sabe disso. Esse é o detalhe, né? Você sabe que se você fizer um monte de besteira, processado, fecha o CNPJ, abre outro CNPJ. Pede recuperação judicial, detona a empresa em construção civil, isso foi muito comum. Vocês acham que um monte de construtora que pediu recuperação judicial aí em 2015 e 2016 só fez aquilo para conseguir liberar o patrimônio. Foi o que aconteceu. Tá? Tem advogado especializado nisso. Caiu o prédio lá, o NAI em si nunca foi punido. Quando muito, você consegue que o engenheiro perca o CREA. Então, regulamento e lei a gente tem, algumas vezes eu acho até exageradas, a gente tem leis mal feitas, regulamentos mal feitos, e não acho que mais uma norma, mais uma regulamentação, uma certificação vai resolver. Acho que a gente vai conseguir, como todo bom brasileiro, né? A gente tem uma criatividade enorme para contornar. Eu acho que a gente ainda vai conseguir contornar a certificação compulsória, e que é o caso do cabo. O cabo tem certificação compulsória, os cabos de uso residencial. E aí os fabricantes tiveram que se unir, criar o selo Qualifio, para tentar dar uma moralizada e dizer quem é. Então, o que pode ter, em algum momento, sim, ter um Qualivaler, né? E aí, os integradores ou os distribuidores interessados que fazem um serviço importante vão incentivar a força do Qualivaler para eles usarem isso como diferencial de mercado. Não, a minha empresa é essa, tá aqui, doutor, tá aqui, ó, o selinho Qualivaler. Ah, quem é o Qualivaler? Não, ó, o Valer, ele é doutor lá na USP, ele conhece o off-grid, ele rodou, tem experiência internacional. Ah, eu não quero o Qualivaler, não tem problema não. Tem o Quali Café, tem o Quali Vinícius Airão, qualquer um desses caras. Você pode escolher o Quali que você quer, mas tem. Aí o cara não tem nada, aí é genérico. Se o senhor quiser comprar o genérico, o senhor compra 20% mais barato. Daqui a um ano você me chama de volta. Seria esse uma visão que eu teria nesse sentido. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá? Mas assim, eu concordo muito. A gente sempre discute isso. Não, porque é realmente isso. A gente tem, como eu falei, tem coisas que são obrigatórias e mesmo assim sempre tem uma parte da sociedade que dá um contorno, né? E às vezes é por desconhecimento, né? E eu vou falar, por exemplo, do celular, né? O celular, só para dar um exemplo, é uma coisa que acontece. Tem um celular, tem que ser homologado pela Anatel, né? E agora, no ano passado, entrou uma marca chinesa muito conhecida, com preços muito baratos, e todo mundo importa sem essa certificação, né? Porque se você importa, né? Você implementa aqui, o Brasil é o país dos impostos, não? Se você importa diretamente, traz da Alibaba, um site, sem homologação nenhuma, né? Você vai pagar muito menos. Eu falo assim, eu tenho desconhecimento se eu estou fazendo, eu também comprei uma coisa parecida. Não sei se estou fazendo da maneira certa, não sei se meu celular vai explodir de uma maneira. Eu imagino que para o público em geral é a mesma coisa. Ele não sabe se, né? Ele ainda não tem um critério, né? E não estou desmerecendo ninguém, porque realmente, celular, apesar que tem muitos anos, tem muita novidade, tem muita coisa que está entrando e a gente não sabe exatamente como que o mercado vai se comportar. Tecnologias novas também, né? Então, por um lado, sim, a gente tem que ter muito cuidado em chegar a um equilíbrio.
um equilíbrio que justamente não iniba a entrada de novos participantes, de novas tecnologias, mas também que garanta, né, alguma qualidade para que o cliente tenha um critério para escolher. Eu acho que, pelo menos, inversores, certificação até 75K, que é a microgeração, deveria existir, é meu ponto de vista. Agora, 75, a certificação inversora não precisa ser feita em um laboratório daqui, é uma coisa importante, pode ser um laboratório estrangeiro, o próprio importador pode fazer, mas tem que atender a norma daqui. E por que tem que atender a norma daqui? Roberto, mas o inversor aqui faz é o melhor vendido na Austrália, na Áustria, beleza, bacana. Só que o código elétrico de lá é diferente do código elétrico daqui. Então, tem coisas que se tem que adaptar e contextualizadas aqui. No Brasil, temos 8 níveis, né, no mínimo, outros níveis de tensão que são. Tem locais que são atendidos com 254, tem locais que são atendidos com 220, outros com 126, outros com 240. Então, temos que certificar o inversor para cada tensão, porque a potência que entrega, as características do inversor variam justamente com essa tensão. Os níveis de tolerância, né? A rede aqui, né, em outros países trabalha com 5%, 10%, 5% a mais, 10% a menos de tolerância. Aqui não, aqui ele trabalha com 10% e com 20%. Então, também precisa ser certificado. O inversor, para mim, é uma coisa que realmente tem que manter e aumentar um pouquinho. Módulo já é outra história. Módulo, né, também é outra confusão. O mercado acha que o módulo, muitos fabricantes, não, módulo certificado por metro. Infelizmente, e aí tem que ver um pouquinho da história, porque essa certificação do módulo, e tem que ver muito atrás, a gente vai lembrar, inclusive, a época do ProDEI. Antigamente, o que acontecia? No módulo, o governo, né, porque precisava eletrificar algum município, alguma prefeitura, fazia uma licitação grande. Aí, né, tinha os representantes comerciais, tinha, por exemplo, alguém que importava, sei lá, pneus. Aí vira, temos uma licitação aqui, então no meu carregamento de pneu eu vou trazer módulo da China, né? E obviamente, não, lembrando, China não tem nenhum problema ser fabricado na China, né? China produz o que você quer, barato, caro. E aí trazia os módulos, né, como ninguém entendia se era cristalino, se era firme fino, o governo comprava o menor preço, né, porque isso é um critério, e os módulos pararam de funcionar em curto tempo. Ou você comprar um módulo que era vendido, né, estamos falando de módulo de 36 células na época, né, de 50 watts, que na verdade te entregava nas condições padrão de medição 35, 20 watts. Um módulo não faz tanta diferença, mas é uma licitação grande. Imagina quanto você está perdendo. Então, a certificação em metro, nesse caso, entrou justamente, né, no caso dos módulos, para dar uma garantia. Olha, vamos fazer. Temos a ISE 61215, que tem 18 ensaios. Vamos a pegar alguns ensaios e isso que é possível fazer na realidade dos laboratórios brasileiros, né? E começar a ter uma certificação mínima, pelo menos para que ninguém, né, venda. Então, tem uns probleminhas aí, né? Realmente essa parte dos módulos tem que ser atualizado, porque atualmente o patamar de 13,5, que acho que que você precisa de eficiência para ter o celular, agora não faz nada, né? A tecnologia já avançou e qualquer módulo, por mais vagabundo que seja, tem essa eficiência mínima. Precisamos avançar nisso, é verdade, mas a certificação tem que ser mantida. E só um dado importante, tem um estudo do IGENA, né, que mostra que os países que não têm certificação de módulos, tá? Eles recebem módulos com potência menor da prometida. Tá? É um estudo mundial, isso foi em 2018, acho que foi esse estudo. Então, acontece, a gente tem que ter algum critério justamente para manter essa certificação, atualizar sempre justamente para evitar essa barreira de entrada, mas precisamos de alguma maneira. Se tem que ser compulsória, né, ou obrigatória, é outra questão que não vai entrar agora. Mas o que a gente tem que fazer é evoluir como sociedade para poder cobrar essas coisas. Para que mesmo, por exemplo, também a certificação dos instaladores. Temos o Senai de Pirituba, aqui em São Paulo, ele tem todo o programa feito para certificação de instaladores. Eu fui conversar com o professor Ulisses lá, quantos foram certificados? Ninguém mais está pedindo, né? Então o programa está meio paralisado. Por quê? Porque realmente, se o meu cliente não me pede que eu seja certificado, e obviamente não tem que ser obrigatório, mas o cliente deveria pedir, deveria saber que pode existir essa certificação. Então, por que eu vou investir R$700, R$800, R$1.000, sei lá quanto que custa a certificação para fazer isso? Se isso não me adiciona nenhum diferencial, né? Roberto,
Quer complementar ainda? Porque eu quero só falar desse ponto. Um outro problema nosso no Brasil é que o empresário é um Zé Mané. Ele quer ser sustentado pelo mercado. Gente, não existe nenhum investimento, pessoal da K2 aí que me diga, se quando lança um produto novo, se vende primeiro para fazer o P&D depois. Acho difícil, né? Acho que vocês fazem o P&D primeiro, né? Lança no mercado e algumas vezes o negócio não vai para frente. Não acontece isso, né? Você fez o P&D, aquilo é a mesma coisa. O cara tem que ter. Qual é o decreto BIM? A partir, teoricamente, de 2021, os projetos de licitação pública têm que ser em BIM. Gente, quanto vocês acham que custa implantar BIM numa empresa? Uma grana. Uma grana. Agora vamos fazer o seguinte, não vou implantar, vou ficar esperando o mercado implantar. Velho, quando você esperar o mercado implantar, quando chega lá, eu já perdi o mercado. Então, a pergunta é, olha a diferença, isso aí também vale para o argumento de venda para o Senai, tá? Se o meu funcionário está certificado, isso significa que ele executa de uma forma melhor, eu tenho menos retrabalho e é mais confiável. Essa é a ideia. Se isso for verdade na prática, R$700 sai de graça. Agora, o problema é, primeiro, eu, empresário, enxerguei essa caixinha. Segundo, o certificador, seja ele o Senai, seja lá o que for, me entrega isso. Esse é o detalhe. Me entrega isso. Qual é a condição mínima para o cara entrar? Eu me lembro que quando, por exemplo, o jovem aprendiz, tá? Boom da construção civil de 2011 a 2015, no Rio de Janeiro. Na época, eu tive a ter algo na faixa de 120, 130 funcionários. O Ministério do Trabalho bateu e queria menor aprendiz. Gente, menor aprendiz na construção civil é complicado, é difícil. Tá? Vamos ser sinceros, que é complicado botar um menor aprendiz numa obra. E o Ministério do Trabalho bateu em todas as empresas que tinham aquele KNAI específico. E eu liguei para uma das empresas, na época, o presidente do sindicato, que era muito maior do que a minha empresa. Como é que eu faço? Vamos contratar o Senai, tá? E faz o menor aprendiz via Senai. O Senai deu todo apoio, coisa do gênero. Vocês sabem quantos, e a gente precisava de bombeiro, a gente realmente precisava, tá? Era uma mão de obra que eu precisava. Você sabe quantos da turma a gente manteve? Nada. Na maioria dos outros caras, se eu pego todo o setor, ali que teve um monte de gente, nós não aproveitamos, o setor não aproveitou nem 1%. Ou seja, o que estavam ensinando não era aquilo que eu precisava. Então, esse é um ponto. Se a certificação fizer isso, eu valoro. Mas precisa de um trabalho de quem? Precisa do trabalho... quer ver um exemplo? DPS. DPS, no Brasil, não tem certificação compulsória. Não tem certificação compulsória. Nós, aqui no escritório, trabalhamos com DEM. Eu digo para os meus alunos, olha, você não é obrigado a pedir o DPS que tenha um certificado de laboratório. Eu acho importante. Então, eu especifico esse. Esse aqui, eles testam 100% dos DPS. Não existe uma obrigatoriedade de eu testar 100% dos DPS. Não significa que uma empresa que teste 10% dos DPS tenha um DPS de uma qualidade inferior. Não significa isso. O que significa só é que o cara que tem 100% testado, eu tenho uma confiança maior. É mais caro? Né, gente? Ele testou 100%. Entendeu? Então, eu acho que o problema na valoração está aí. E aí é culpa do empresário mesmo. O empresário todo dia tem que decidir o que ele vai investir, onde é que ele vai botar o dinheiro dele. Não. Ele tem duas visões. O hoje eu tenho que estar aqui e daqui a um ano tem que estar em algum lugar. Aliás, por que a K2 Systems faz o fotovoltaico? Qual é o que traz de retorno? Que é o bem ou mal, vocês estão gastando infraestrutura, eu tenho vocês duas, o Marte resolveu aparecer aqui hoje também, né? Ou seja, isso tem um custo, tá certo? Tem um benefício para quem está assistindo? Tem. Traz um benefício para a K2 Systems? Traz para critério de marketing, reforçar uma coisa. Mas, por exemplo, eu especifico o projeto. Eu especifico todo, eu não especifico se a estrutura vai ser K2 Systems ou não. Então é muito legal e coisa do gênero, eu vou ligar para tirar dúvida, posso falar da tecnologia de vocês, mas o que vocês estão fazendo não é determinante da pessoa comprar K2 Systems, mas há um entendimento tanto da diretoria quanto de vocês que estão aqui, porque tem que ter um engajamento também, né? Para aturar eu e Roberto, aturar o Hans, aturar todo mundo, né? Tem que ter tem que estar com uma
potência de agir, com uma vontade de assistir. Então, se faz isso porque há a expectativa de que alguma das missões da K2 System, seja o retorno para o investimento para o investidor, ou seja também a função social que toda empresa tem, está sendo atingida. Então, a cadeia precisa também que o empresário também entenda disso aí. Gente, eu também tenho que botar dinheiro na mesa, eu também tenho que ter um esforço. A culpa não é da BNT, a culpa não é da ANEEL, a culpa não é da Light, da CPFL. A responsabilidade é minha. É isso que um empresário tem que fazer, é chamar para si. É como é que eu resolvo. E como é que a gente resolve? A gente resolve transformando competição em competição. O Nicole falou ontem que eu roubei isso dele. Eu roubei isso de alguém, essa frase mesmo, tá? Que eu roubo igual um artista. Eu não lembro se eu roubei do Nicole, né? Mas é competição, né? Então tem horas que para fazer uma certificação ou para dar valor a uma certificação, vale a pena de juntar 4, 5, 6 instaladores. Gente, vamos lá para o Senai, vamos bancar mais uma turma, vamos pedir lá 10 MRs para PHB, 10 MRs para Ecole, 10 MRs para Sysys para botar, trocar equipamento, ou seja lá o que for. Eu estou bicando, tá? Não estou dizendo que precisa de equipamento. E aí, vamos lá, aí nós somos os 5 primeiros instaladores que têm certificação. Agora nós vamos fazer um trabalho de marketing, dizendo que a certificação é importante. Meu pessoal está qualificado nesse sentido. Então, é importante também, quem está nos assistindo, boa parte dos que estão nos assistindo provavelmente são integradores, e um número muito grande é EUSA, né? É preciso que ele entenda também que a partir do momento que você opta, ou por necessidade ou por vontade, de ser um empreendedor, de ser um empresário, você tem responsabilidade, gente. Não tem condição. O responsável é você. Você tem que trazer comida para sua casa todo santo dia, né? E o negócio hoje. Eu arrisco dizer, gente, o mais importante do que o negócio hoje é o negócio amanhã. Porque a gente tem o hábito de ter sucesso hoje e aí não olha para amanhã e daqui a 6 meses, de repente, você perdeu todo o teu mercado porque mudou alguma coisa e você não sabia. Mudou a 482. Você está preparado para quando mudar a 482? Porque se a ANEEL mudar, gente, não adianta nada, ela mudou. Você pode passar 24 horas choramingando, chorando, entra em pânico, é o que eu faço, tá? 24 horas você desespera. E depois, na 25ª hora, olha para frente, o que eu vou fazer na minha vida agora? É isso. Você está se preparando? A gente está discutindo o 4.2 desde 2018. Ganhamos um fôlego, não ganhamos um fôlego? O cara aproveitou o 2020 para se preparar para qualquer mudança que haja, tá? Ah, não, liberou a bateria, liberou o armazenamento, acabou, tem mercado livre para todo mundo. Você está preparado para isso? Então, eu entendo que isso tudo está envolvido. Se o empresário entende que qualidade, e aí é o que está, segurança e qualidade, segurança não devia ser nem entrar na conta, tá? Mas vamos deixar entrar na conta, né? Qual é o custo da não qualidade e da não segurança? Se você botar isso na ponta do lápis, o custo da não qualidade e da não segurança, eu tenho certeza absoluta que você vai chegar à conclusão que a não qualidade e a não segurança é mais caro. E a partir desse momento, você muda. Enquanto não tiver isso, é mais uma lei no Brasil, cara, é mais uma NR10, é mais um treinamento de 40 horas, é mais uma NR35, é mais uma certificação que você tem que ter, é mais um relatório de RISE que a CPFL me pede, coisa do gênero, que uma parcela vai performar, vai ganhar dinheiro com isso, também vai para o negócio, tá? O nego inventa a regulação, a gente cria algo para performar naquela condição, mas talvez, ou com certeza, não atende o objetivo final, que seria que melhorar a vida da sociedade, né? Que quando melhora a vida da sociedade, não melhora a nossa vida, né? Não é porque eu sou, o cara é muito altruísta. Não, gente, quando você melhora a vida da sociedade, melhora a sua vida. Se o cara do lado tem dinheiro para comer, ele não vai me roubar, né? Eu não vou ter que ter uma casa com uma barricada, não vou ter que andar de carro blindado, uma série de coisas envolvidas. Então, tá tudo encadeado e tudo no meio do caminho. O poder público, a regulação, a BNT está encadeado, mas precisa uma vontade de agir do empresário e dos engenheiros, dos técnicos, de quem está no setor. E aí, levar essas discussões mais vezes com pontos de vista diferentes. Eu tenho alguns pontos de vista diferentes do Roberto e do Café, nessa mesa que a gente faz com alguma frequência, né? Eu sou o cara, você falou para mim em compulsório, gente, eu vou brigar. Falar em compulsório acima de 10K, cara, eu sei que Micho sabe muito mais, eu não sei nada de inversor, sou muito mais de inversor do que eu, com o Roberto sabe muito mais de inversor, mas, gente, eu vou chiar pra caramba. Falou compulsório,
para mim está parecendo que a fabricante está querendo criar restrição de mercado. Mas o que a gente concorda, isso todos nós concordamos, é que ter uma certificação da segurança. Isso eu concordo que dá segurança e que é importante. Eu só entro sempre no compulsório. Bom, a gente acabou se alongando aqui. Sempre, né? Você botou eu e o Roberto. Bom, a gente sempre faz a rodada final, né? Então eu vou pedir para vocês serem breves aí. Vinícius breve é difícil, hein? Mas tudo bem. Também acho, mas enfim. Bom, a primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos espectadores é: quantos GB de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil até o final desse ano aí? Eu realmente não responder, né? Eu já respondi isso ano passado. Ontem a gente recebeu o Márcio. 4 e 5. Justamente, foi o que ele comentou também. A segunda pergunta, acho que ninguém melhor para fazer essa pergunta também, né? Se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa para o setor, o que vocês escreveriam? Bom, deixa o Roberto escrever, porque eu teria alterado logo a 482. Define, a regra do jogo é essa. No meu caso, meu papel agora, né, estou comentando, é justamente ter essa revisão da norma de comissionamento, só para dar uma pincelada. O que a gente está trabalhando aí? Temos uma norma de comissionamento que atende, né, justamente a parte de verificação geral, que são a inspeção, documentação, ensaio de categoria e avaliação de desempenho. O problema dessa norma atual é que ela, assim, não se sabe se aplica somente para usinas ou também pode ser cobrado para grandes coisas. Então a gente está desmembrando, para que uma das partes seja justamente, né, fique mais claro, né, que essa parte, todo que está na parte 1, é o que toda usina tem que fazer. Então, esse é um dos papéis que a gente vai ter, obviamente tem mais coisas envolvidas aí, não vou comentar agora por falta de tempo, mas, então, esse vai ser meu papel, né, nos próximos anos, escrever essa norma certinha, escrever em conjunto com todos os membros, né, porque não é um trabalho de uma pessoa só, para que tenhamos esse documento o mais pronto possível, né. Perfeito. Se vocês pudessem resumir a percepção de vocês, né, tudo que vocês pensam sobre o mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra, qual palavra vocês usariam? Roberto, você começa, eu respondi tudo semana passada. Eu fico tentando lembrar minha resposta para eu não ser contrário ao que eu falei na outra semana. Eu acho que a perseverança é uma coisa que é interessante no mercado, né? Justamente porque a gente está passando várias crises, né? Crises aqui no Brasil, né? E tem muitos empresários que estão lutando para manter toda a sua equipe, para manter todo mundo trabalhando da maneira segura, e isso é uma coisa que eu preciso parabenizar para todo mundo, né? As pessoas que estão lutando para manter essa empresa estável, porque simplesmente algumas poderiam fechar as contas. Esquecer o voto só quando tudo passar, né? Mas tem aí muitos empresários perseverando e lutando por suas próprias equipes. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Vinícius, uma palavra? Eu continuo com inovação, né? Porque eu acho e até ela entra tudo aquilo que a gente também falou hoje, né? E o inovar é enxergar de outra forma aquilo que a gente já tem, aqueles materiais que a gente já tem, no caso, a regulação que a gente já tem, as normas que a gente tem, a lei que a gente tem, eu acho isso inovação, e buscar outras formas de atender ao mercado, necessidade das pessoas, poder levar um pouco e eu acho isso um fato muito importante. Vocês não vão ver eu falando que eu sou um cara ambientalista e coisa do gênero, não é esse. O meu perfil eu sou um cara que ajuda a resolver seu problema, ou seja, na instalação, ou seja, no custo, mas há uma vertente muito boa no mercado de solar, da forma como está desenhado hoje, é que nós levamos, né, todo mundo que está no setor, fabricante, distribuidor, integrador, instrutor, consultor, coisa do gênero, nós levamos às pessoas a oportunidade de cidadania e renda. E cidadania é uma coisa muito importante, né? Você receber R$600 de Bolsa Família ou você receber R$600 de um labor que você fez, tem um efeito muito diferente. Apesar de eu não ter andado no locais de áreas rurais e coisas do gênero, como o Roberto falou, pessoas que não têm luz, é uma condição que eu nunca vi, mas eu trabalhei durante muitos anos na construção civil, empreguei muita gente na construção civil,
e você tinha, né, o ajudante, o servente de obra, que era o cara saía 5 horas da manhã de casa, 4 horas para estar na obra. Então, os colegas dele no mesmo entorno estavam envolvidos no tráfico, estavam envolvidos, ou seja, o cara estaria ganhando muito mais dinheiro no tráfico do que estava ganhando indo trabalhar, saindo cedo, comendo pouco, aquela coisa toda. Então a gente traz esse efeito de cidadania, de eu fazer parte de algo, né, de eu ser responsável pela minha vida. O fotovoltaica, da forma como está desenhado no Brasil hoje, altamente pulverizado por essas empresas todas, traz e aí traz um orgulho, né? A gente vai deitar no final do dia e sabe que a gente cumpriu a parte da nossa missão de vida nesse sentido. Então, eu acho que a inovação é importante, porque é a inovação que vai me permitir trazer mais gente, dar mais cidadania para as pessoas e também para quem usa o fotovoltaica e algumas vezes em condições sociais, como o próprio Ranch tem feito agora em favela e coisa no Brasil, né, Sugê? Aquele R$1 que aquela pessoa economizou na conta de energia, foi R$1 que ela comprou o leite, foi R$1 que ela pôde investir na educação dos filhos e coisas do gênero. Então, eu acho que a inovação é a palavra mais importante, porque se a gente conseguir inovar com o que a gente já tem, que aí entra como se fosse uma reciclagem, né? Olhar o que eu já tenho, como é que eu trabalho isso de forma melhor, como é que eu valoro para todo mundo, eu acho que é o principal ganho que o Brasil tem no mercado fotovoltaico. Uhum. E para finalizar, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Gente, eu tô de jejum. Eu tô de jejum, porque, Martin, eu vou fazer uma reclamação aqui que você tá aqui, velho. Eu tô de jejum porque a Vivian e a Amanda me prometeram semana passada que ia ter uma cesta de café da manhã hoje pra mim aqui, bonitão, com o logo da K2 System, né? Aí o que eu fiz? Só tomei o pretinho, porque se eu não tomo pretinho, fica de mau humor, né? Só tomei o pretinho, né? Tô esperando aqui meu... Precisa mandar uma camiseta dessa pra ele, Martin. Não, eu quero aquela xícara. Eu quero a xícara, porque a xícara mostra, a gente faz propaganda e coisa do gênero, né? Sim. Depois a gente manda o Perfeito. preço do jabá aí pra vocês. E meu café da manhã, Marcos. Tá? Quando acabar a pandemia, eu vou visitar vocês aí e você prepara aquele buffet bonito. Tá bom, combinado. Bom, Vinícius, Roberto, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Cada dia a gente aprende mais. Foi extremamente importante essa conversa que a gente teve hoje. Acho que talvez um dos episódios mais importantes mesmo que a gente já fez, né? Como educação, capacitação, a gente passou por, né? Acaba permeando tudo que a gente anda falando, né? A gente vai completar semana que vem 3 meses aí de Photovoltaics. Então, obrigada, né, por essa conversa, super enriquecedora, e as portas estão sempre abertas aqui para vocês. Muito obrigado, Obrigado, Vivian, Amanda. Obrigado pelo convite de novo, Martin. Obrigado a todos aí, espero que todo mundo aí que tenha nos assistido tenha gostado. Roberto, obrigado pela companhia aí de novo, já que a gente não tem podido debater pessoalmente em função da pandemia, mas foi bom esse debate aí, estamos às ordens aí e a gente volta semana que vem, né, na comissão, né? Discutindo aquela norma. Ó, o cara como relator é chato pra cacete, fica querendo que a gente trabalhe, gente, você não tem noção, cara. Eu acho que ele vai dar um jeito nessa comissão, cara. Aquilo que eu e o Dan não conseguimos resolver, Tomara. O Roberto vai resolver. É isso aí. Bom, gente, obrigada, bom trabalho para vocês aí. Boa semana, bom resto de semana. Tchau, tchau, gente. Bom trabalho, viu? Obrigada. Obrigado.